Acredite ou não, quando uma mulher não liga nem envia mensagens, isso raramente significa o que a maioria dos homens pensa. E é exatamente aí que quase todos erram. Você já deve ter ouvido conselhos como ela está ocupada, ela é tímida, ou o clássico, insista mais um pouco. Mas deixe-me ser direto com você, sem rodeios. Esses conselhos são o motivo de muitos homens serem ignorados, desvalorizados e, no fim, esquecidos. Agora pense comigo por um instante. Vivemos na era em que as pessoas carregam o telefone na mão o dia inteiro. As notificações chegam em segundos. Se ela realmente quisesse falar com você, você acha mesmo que seria difícil mandar uma simples mensagem? Essa é a pergunta que poucos têm coragem de encarar. Mas aqui vem a parte controversa, e que quase ninguém diz em voz alta. Quando uma mulher para de mandar mensagens, muitas vezes não é porque você fez algo errado naquele momento, mas porque, sem perceber, você mostrou demais, rápido demais, mostrou disponibilidade total, interesse sem limites e presença constante. E o que parece carinho para você pode parecer previsibilidade para ela. Isso não significa que mulheres gostem de jogos ou de sofrer. Significa algo muito mais simples e humano. O que é fácil demais de acessar tende a perder valor emocional. E isso vale para qualquer pessoa. O problema é que a maioria dos homens nunca foi ensinada a enxergar isso. Pelo contrário, foi ensinada a insistir, a provar, a correr atrás. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio dela pode ter significados muito diferentes do que você imagina. Vai perceber como muitos homens sabotam suas próprias chances sem perceber. E, principalmente, vai aprender a interpretar esse comportamento de forma madura, calma e estratégica, sem desespero, sem joguinhos infantis e sem perder sua dignidade. Se você já ficou olhando o celular esperando uma mensagem que não veio, se já se perguntou onde errou ou se sente que sempre demonstra mais interesse do que recebe, este vídeo é para você. E aviso desde já, algumas verdades aqui podem incomodar, mas são exatamente essas verdades que separam os homens que são ignorados dos homens que são respeitados. 1. Ela não manda mensagem porque já percebeu que você está sempre disponível. Vamos começar com uma verdade desconfortável, mas necessária. Quando uma mulher percebe que você está sempre disponível, algo muda na mente dela. E não, isso não acontece porque ela é fria, cruel ou está tentando machucar você. Acontece porque a dinâmica entre vocês ficou previsível demais. Pense comigo, se toda vez que ela manda uma mensagem, você responde em segundos, se você está sempre pronto, sempre presente, sempre acessível, o que isso comunica? Comunica que a sua vida gira em torno dela. E por mais contraditório que pareça, isso não gera atração, gera conforto excessivo. E conforto excessivo no início costuma matar o interesse. Aqui está o ponto que poucos homens entendem. Atração não nasce da certeza total, mas da curiosidade. Quando você está sempre ali, não sobra espaço para curiosidade nenhuma. Ela já sabe que você vai responder, já sabe que você vai aparecer, já sabe que você vai se adaptar à agenda dela. E quando tudo é previsível, o cérebro simplesmente para de investir energia emocional. Agora, atenção a isso. Isso não significa que você deve fingir desinteresse ou agir de forma fria. O erro não é demonstrar interesse. O erro é demonstrar interesse sem limites, sem ritmo e sem vida própria. Muitos homens acreditam que quanto mais atenção derem, mais valor terão. Na prática, acontece o oposto. E aqui vai uma afirmação que irrita muita gente. Quando você se torna facilmente acessível, você deixa de ser uma escolha e passa a ser uma opção garantida. E o que é garantido raramente é valorizado no começo de uma relação. Outro ponto importante. Quando ela para de mandar mensagens, muitas vezes é porque ela já percebeu que não precisa se esforçar. Ela sabe que, se quiser, você estará ali.
Então, o cérebro dela prioriza o que exige mais atenção, mais presença, mais energia. Isso não é maldade, é comportamento humano básico. O problema é que a maioria dos homens reage da pior forma possível. Em vez de dar espaço, começam a mandar mais mensagens. Em vez de desacelerar, aceleram. Em vez de manter a calma, entram em modo de ansiedade. E cada mensagem extra, cada tentativa de puxar assunto, só confirma a percepção inicial. Ele está sempre disponível. E aqui vai o choque final dessa sessão. Muitas vezes o silêncio dela não começa porque ela perdeu interesse. Ele começa porque você mostrou interesse demais, cedo demais, sem equilíbrio. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de levar o silêncio como rejeição pessoal. Para de se humilhar emocionalmente. Para de tentar consertar algo que não está quebrado. E começa a agir como um homem que tem rotina, prioridades e limites. Homens que mantêm suas próprias vidas não precisam disputar atenção. Eles atraem naturalmente. Não porque jogam jogos, mas porque transmitem algo simples e poderoso, valor próprio. E isso nos leva ao próximo ponto, que quase ninguém tem coragem de admitir. Às vezes, o silêncio dela não é desinteresse, é um teste. E é exatamente isso que vamos falar na próxima sessão. 2. Quando o silêncio dela não é desinteresse, é teste. Agora vamos entrar em um território que muitos homens rejeitam, porque exige algo raro hoje em dia: autocontrole. O silêncio dela nem sempre significa que acabou. Em muitos casos, significa que algo está sendo observado, não anunciado, não explicado, apenas observado. E antes que alguém se irrite, vamos deixar isso claro. Isso não é um joguinho cruel, é comportamento humano. Pessoas testam limites o tempo todo, no trabalho, em amizades, em relacionamentos. O problema é que a maioria dos homens não percebe quando esse teste acontece e acaba falhando sem saber. Quando uma mulher diminui as mensagens, some por um tempo ou para de iniciar contato, uma pergunta silenciosa surge. Como ele reage quando não recebe atenção constante? Ela não está buscando drama, está buscando resposta emocional. E aqui está o erro mais comum. O homem entra em modo de urgência. Ele começa a mandar mensagens longas, perguntas em excesso, explicações desnecessárias. Às vezes tenta ser engraçado demais, outras vezes tenta ser sério demais. Mas o que tudo isso comunica é uma coisa só: dependência emocional do contato. O teste não é sobre o que você diz, é sobre como você lida com a ausência. Homens seguros não entram em pânico quando o ritmo muda. Eles não assumem rejeição imediata. Eles não tentam forçar conexão. Eles continuam vivendo. E isso, ironicamente, costuma reverter a situação. Aqui vai a parte controversa. Quando você reage com calma ao silêncio, você se diferencia automaticamente da maioria, porque a maioria reage com ansiedade. E ansiedade é percebida, mesmo quando não é dita. Outro ponto importante que quase ninguém fala: o teste não é consciente na maioria das vezes. Não é algo planejado como vou parar de responder para ver o que acontece. Muitas vezes é instintivo. Ela desacelera, observa, sente, e o comportamento que você apresenta nesse intervalo pesa mais do que qualquer mensagem bonita que você já enviou. Se você se mantém equilibrado, demonstra que tem uma vida que não gira em torno da validação dela. Isso não cria distância emocional, cria respeito. E respeito é um dos pilares da atração. Agora, atenção! Passar no teste não significa desaparecer por vingança ou tentar dar o troco. Isso é imaturidade disfarçada de estratégia. Passar no teste é simples. Não se desorganizar emocionalmente só porque o ritmo mudou. Muitos homens confundem intensidade com conexão. Acreditam que estar sempre presente prova algo.
Mas, na prática, o que prova maturidade é a capacidade de manter o próprio eixo mesmo quando o outro se afasta um pouco. E aqui vai um ponto que dói ouvir. Se o silêncio dela faz você perder o controle, talvez o problema não seja o silêncio, mas a dependência que você criou sem perceber. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser um inimigo, ele vira informação. Informação sobre como você se comporta sob pressão, informação sobre o quanto você se respeita, informação sobre o tipo de homem que você está sendo naquele momento. E é exatamente aí que muitos falham. Não porque ela parou de mandar mensagens, mas porque eles esqueceram quem eram quando isso aconteceu. Na próxima sessão, vamos falar sobre um erro ainda mais silencioso. Um erro que muitos homens cometem sem dizer uma palavra e que faz o interesse dela desaparecer aos poucos, sem aviso. 3. O erro silencioso que faz muitos homens perderem o respeito dela. Existe um erro que quase nenhum homem percebe quando acontece. Ele não envolve palavras erradas, mensagens excessivas ou atitudes exageradas. Pelo contrário, é um erro interno silencioso, invisível para quem comete, mas claramente sentido por quem observa. Esse erro começa quando o homem passa a se moldar demais, quando ele ajusta opiniões, horários, prioridades e até o próprio comportamento para evitar qualquer possibilidade de perda. Tudo parece normal por fora, mas por dentro algo importante já mudou. O centro emocional saiu dele e foi colocado nela. Quando isso acontece, a energia da relação muda. Não porque ela deixou de gostar, mas porque ela passou a sentir que está no controle emocional da situação. E controle excessivo, mesmo que não seja desejado, corrói o respeito aos poucos. Muitos homens acreditam que evitar conflitos é maturidade, mas existe uma linha invisível entre maturidade e autoanulação. Quando você começa a engolir tudo, a concordar com tudo, a nunca se posicionar, você não está sendo compreensivo, está sendo previsível. E previsibilidade constante gera desinteresse emocional. Esse erro também aparece quando o homem passa a esperar sinais o tempo todo. Espera resposta, espera validação, espera iniciativa. A vida entra em modo de pausa emocional. Tudo fica condicionado ao comportamento dela. E quando isso acontece, o valor pessoal começa a ser negociado silenciosamente. Outro ponto com o qual muitos se identificam: o medo de estragar tudo. Esse medo faz com que o homem deixe de ser espontâneo. Ele começa a calcular cada resposta, cada atitude, cada decisão. O resultado é uma versão contida, insegura e desconectada de quem ele realmente é. E aqui vai a parte difícil de aceitar. Respeito não se perde de forma dramática. Ele se perde em pequenas concessões diárias, em limites que não são colocados, em vontades que são ignoradas, em silêncios que são aceitos mesmo quando incomodam. Quando o respeito começa a cair, a comunicação muda, o interesse diminui, as mensagens ficam mais espaçadas, a iniciativa some. E muitos homens interpretam isso como algo externo, quando na verdade é reflexo de uma mudança interna que já vinha acontecendo. O mais curioso é que esse erro não nasce da falta de interesse, mas do excesso dele, do desejo de agradar, manter, segurar. Mas aquilo que é segurado com força demais tende a escapar. Reconhecer esse erro não é sobre culpa, é sobre consciência. Sobre perceber quando você deixou de se colocar como prioridade na própria vida, quando deixou de agir por escolha e passou a agir por medo. E enquanto muitos tentam corrigir isso com mais mensagens, mais atenção ou mais esforço, a solução é sempre interna: recuperar o próprio eixo, voltar a se respeitar, voltar a se posicionar. Voltar a agir como alguém que não depende do silêncio ou da presença de outra pessoa para se sentir inteiro.
Na próxima sessão, vamos falar de algo que precisa ser dito com clareza. Por que insistir demais não é prova de interesse? E como isso está afastando mais homens do que aproximando? 4. Por que insistir em mensagens afasta mais do que aproxima e está na hora de acordar? Agora precisamos ser honestos, sem ataque, sem humilhação, mas com clareza. Muitos homens estão se afastando do que querem exatamente porque acreditam que insistir é sinal de força emocional. Não é. Na maioria das vezes, é sinal de falta de direção. Insistir em mensagens quando o outro lado claramente desacelerou não é romantismo. É ansiedade disfarçada de interesse. E o problema não está em querer alguém, está em não saber lidar quando o ritmo muda. Aqui vai a crítica necessária. Muitos homens confundem persistência com valor. Acreditam que, se continuarem presentes o suficiente, eventualmente serão escolhidos. Mas escolha não nasce de pressão, nasce de vontade. Quando você insiste, você tira da outra pessoa a liberdade de sentir. Você ocupa o espaço que deveria ser do desejo. E quando o desejo não tem espaço, ele não cresce, ele se retrai. Outro ponto que precisa ser dito: mandar mensagens repetidas não demonstra maturidade emocional. Demonstra que você não sabe ficar em silêncio sem se sentir desconfortável. E esse desconforto é percebido, mesmo quando nada é dito diretamente. Está na hora de muitos homens acordarem para isso. Ninguém é atraído por alguém que parece estar pedindo atenção o tempo todo. Atenção concedida por pressão nunca vira conexão genuína. Insistir também comunica algo perigoso, que você aceita menos do que gostaria só para manter alguém por perto. E quando você aceita pouco, ensina o outro a oferecer pouco. Isso vira um padrão difícil de quebrar. Agora, respira e presta atenção nisso, porque é importante. Parar de insistir não é jogar jogos, não é fazer estratégia. É simplesmente agir como um homem que se respeita. Um homem que entende que silêncio não é um convite para desespero, mas um sinal para observar. Muitos homens têm medo de dar espaço porque acreditam que espaço significa perder. Mas na prática, espaço revela interesse verdadeiro ou ausência dele. E ambas as respostas são úteis. Insistir apenas prolonga a confusão. Aqui vai outro choque calmo. Se alguém só se aproxima quando você insiste, essa aproximação já nasce frágil. Relações sólidas não precisam ser empurradas. Essa sessão não é para te culpar, é para te acordar, para mostrar que insistência excessiva não é nobre, é cansativa, e cansa não só o outro, mas você mesmo. Quando você para de insistir, algo poderoso acontece. Você recupera tempo, energia e clareza emocional. Você deixa de reagir e começa a escolher. E isso muda completamente a forma como você se posiciona em qualquer relação. Na próxima e última sessão, vamos falar do que realmente muda quando você para de correr atrás. Não como teoria, mas como transformação real de postura e percepção. 5. O que realmente muda quando você para de correr atrás. Quando você para de correr atrás, muita coisa muda, mas não da forma superficial que a maioria imagina. Não se trata de virar alguém frio, distante ou calculista. Trata-se de uma mudança interna que inevitavelmente se reflete fora. A primeira mudança acontece no seu estado emocional. Você deixa de viver em alerta constante. O telefone para de ser um termômetro do seu valor. O silêncio deixa de ser interpretado como rejeição automática. E essa calma muda a maneira como você se comporta, mesmo sem dizer uma palavra. A segunda mudança é mais sutil, porém poderosa, sua postura. Quando você não corre atrás, você passa a agir por escolha, não por medo. Você responde porque quer, não porque precisa. E essa diferença é sentida.
Pessoas percebem quando alguém está tentando manter controle emocional próprio e quando alguém está apenas reagindo ao comportamento do outro. Outro ponto importante: parar de correr atrás reorganiza suas prioridades. Você volta a investir tempo em si mesmo, na sua rotina, nos seus objetivos. E, ironicamente, isso torna você mais interessante. Não porque está tentando impressionar, mas porque deixou de se apagar. Muitos homens acreditam que, ao parar de correr atrás, perderão oportunidades. Na realidade, eles passam a filtrar melhor. Passam a perceber quem demonstra interesse real e quem só reage à insistência. Isso evita desgaste emocional e frustração constante. Quando você para de correr atrás, você também muda a dinâmica de poder. Não no sentido de dominar ou controlar, mas no sentido de equilíbrio. A relação deixa de ser unilateral. O esforço deixa de ser concentrado em um lado só. E quando isso não acontece, a resposta se torna clara, sem drama, sem confusão. Essa postura também muda sua comunicação. Você fala menos, mas com mais intenção. Você não tenta se explicar o tempo todo, não tenta se justificar, não tenta convencer. E isso gera algo raro hoje em dia: presença. E aqui vai um ponto que muitos só percebem tarde demais. Correr atrás demais faz você esquecer quem você era antes de querer alguém. Parar é um retorno à sua base, à sua identidade, ao seu valor que não depende de resposta, curtida ou mensagem. Quando essa mudança acontece, duas coisas podem ocorrer. Ou a outra pessoa sente a diferença e se reaproxima de forma mais natural, ou se afasta de vez. E, por mais duro que isso soe, ambos os resultados são positivos. Um porque constrói algo mais equilibrado, o outro porque liberta você de uma dinâmica que nunca foi justa. No fim, parar de correr atrás não é uma técnica de atração, é um ato de respeito próprio. E homens que se respeitam não imploram por atenção, eles escolhem onde investir. Agora é hora de fechar este vídeo com uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Uma verdade que divide opiniões, incomoda, mas revela muito sobre quem você escolhe ser. Aqui vai a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Quando uma mulher para de ligar ou mandar mensagens, na maioria das vezes não é ela que está errada. É o homem que esqueceu de se escolher primeiro. E essa frase vai incomodar muita gente, exatamente porque obriga você a olhar para si em vez de procurar culpados. Homens que são ignorados constantemente não são ignorados por falta de valor, mas por não demonstrarem esse valor na própria postura. Valor não se explica, não se pede e não se cobra. Valor se transmite no silêncio, nos limites e na forma como você reage quando não recebe atenção imediata. Se isso que foi dito aqui te incomodou, ótimo. Incomodo é sinal de consciência despertando. Porque enquanto muitos continuam correndo atrás, insistindo e se desgastando, poucos têm a coragem de parar, observar e mudar de posição. Agora, eu quero saber de você. Já passou por uma situação em que ela simplesmente parou de mandar mensagens? Como você reagiu na época? Escreve aqui nos comentários a sua experiência. Eu leio pessoalmente e faço questão de entrar em contato com alguns de vocês. Isso não é só um vídeo, é uma conversa. E se tem uma coisa que você precisa levar daqui hoje, é isso. Quem tem direção não implora por atenção. Escolhe onde fica e, principalmente, onde não fica mais.